Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito obrigado por estar aqui no meu canal. Você vai ver que esse vídeo é um pouco diferente, porque eu não vou editar ele não, até para conseguir colocá-lo de maneira mais rápida aqui no YouTube, dada a urgência do assunto. Eu trouxe uma série de provocações, questionamentos, pontos que eu considero relevantes aqui para a nossa discussão a respeito dessa recente matéria, que passou ontem no Jornal Nacional, que sugere o envolvimento do Bolsonaro no assassinato da Marielle Franco. Basicamente, e telegraficamente aqui descrevendo, o vigia do condomínio onde morava o Bolsonaro disse que o Elcio Queiroz, aquele que dirigia o carro da onde foram disparados os tiros contra a Marielle Franco, foi até o condomínio e disse que até a casa do Bolsonaro. E esse Elcio foi autorizado por alguém que estava na casa do Bolsonaro, um tal de seu Jair, segundo esse vigia. Já se sabe que não é o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, alguém que ele falou que é o seu Jair, mas não tem como ser o Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava em Brasília no Congresso Nacional. Então, mas alguém da casa do Bolsonaro autorizou a entrada do Elcio, só que o Elcio não vai para a casa do Bolsonaro, vai para a casa 66, que é a casa do Rony Lessa, aquele que, segundo as autoridades, foi o autor dos disparos de fato contra a Marielle. E o vigia, suspeitando dessa mudança de rota, ligou na casa do Bolsonaro e falou: olha, o senhor Elcio não está indo para aí, foi para a casa 66. Tudo certo? Essa pessoa que atendeu o vigia disse: sim, tudo certo, eu já sabia que ele ia para lá. Ou seja, essa pessoa que atendeu o interfone na casa do Bolsonaro sabia que o Elcio ia buscar o Rony e provavelmente iriam ali, a partir dali para frente, seguir para a cena do crime para de fato executar a vereadora. Vamos lá. Algumas provocações, alguns questionamentos que eu acho importantes. Cadê o ministro da Justiça, Sérgio Moro? Mais uma vez ele prefere o silêncio quando a pauta, enfim, esse fato extremamente relevante que tem tudo a ver com a segurança pública, mas enfim, embora seja da alçada do ministro, por se envolver de certa forma o presidente da República, ele prefere mais uma vez, não é a primeira vez que faz isso, o silêncio. Então, só uma cobrada aqui no Moro, que gostava de dar entrevista. Segundo ponto, Bolsonaro, isso aqui é uma retrospectiva histórica recente. O Bolsonaro foi o único candidato à presidência da República que não prestou solidariedade à família da Marielle, não manifestou publicamente consternação em razão do assassinato da vereadora do PSOL. E detalhe, lembrem-se, lembra que o Eduardo fez um post no Twitter, meio que ironizando, relativizando a morte da vereadora, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. E um assessor do Bolsonaro, à época, quando questionado pela imprensa, disse que as opiniões do Bolsonaro sobre o assassinato de Marielle Franco eram impublicáveis. Ou seja, o Bolsonaro não manifestaria tristeza, solidariedade, consternação, nem nada do tipo. Ele provavelmente ainda atacaria a imagem da Marielle Franco. Isso é bom ser registrado. 3. Quem estava então na casa do Bolsonaro? Porque se não foi ele que atendeu o interfone, e isso aí é consenso, a própria Globo disse isso, quem foi? Porque, nada, alguém do círculo imediato de convivência do presidente sabia desse atentado, sabia do planejamento desse assassinato. Não se pode dizer, com as informações que se tem hoje, que o Bolsonaro ou foi o mandante do assassinato. Mas uma conclusão tão grave quanto, no mínimo, pode ser feita, de que alguém próximo do Bolsonaro, alguém que frequentava a casa do Bolsonaro, sabia desse plano para tirar a vida, assassinar brutalmente a vereadora do PSOL. Tá? Aqui, a partir daqui, nós podemos chegar a, no máximo, 2 possibilidades. Não sei se existe uma terceira. Então, no máximo 2. A primeira, o Bolsonaro de fato tem envolvimento, é mandante ou foi mandante de alguma forma do assassinato de Marielle Franco, e essa alternativa, uma vez se confirmando, considerando que ela é real, então nem vou me discorrer muito mais sobre ela. Caso ela seja real, você sabe das implicações que ela poderia trazer e tudo mais, do quão grave seria isso caso essa alternativa se confirme. Essa é uma possibilidade. A outra é que o Bolsonaro foi vítima de uma conspiração cósmica sem precedentes. Uma série de coincidências se alinharam perfeitamente, de modo que tudo indica que a família dele, não vou dizer nem ele, mas a família dele
né, de alguma forma tem a ver com o assassinato da Marielle Franco, mas ele foi arrolado nisso de maneira completamente ingênua. Inclusive ingênua em relação à vida pregressa das pessoas ali em volta dele, às coisas que aquelas pessoas ali próximas a ele faziam de suas vidas. Né? Porque é o seguinte, o Elcio vai ao condomínio do Bolsonaro. Bolsonaro mora no mesmo condomínio que o Rony Lessa, o cara que atirou na Marielle Franco. O Elcio fala que vai à casa do Bolsonaro. Alguém da casa do Bolsonaro conhece o Elcio. O Elcio vai a... Então, já é estranho. O Elcio conhece o Rony que conhece o Queiroz. O Fabrício Queiroz, que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. O mesmo Flávio Bolsonaro que homenageou o Major Adriano de Nóbrega, chefe das milícias no Rio de Janeiro, que comanda a comunidade Rio das Pedras, para onde o Queiroz fugiu, se escondeu, sei lá, a partir do início das investigações que se apropriaram de dados obtidos pelo COAF e identificaram, então, movimentações estranhas feitas pelo ex-assessor da família Bolsonaro, ex-motorista, ex-segurança e tudo mais. Tá? Então, o Flávio Bolsonaro que homenageou o Major Adriano da Nóbrega, que conhece o Queiroz, que conhecia a comunidade Rio das Pedras, o posto de gasolina onde abasteceram o veículo utilizado no atentado contra a vida da Marielle Franco fica na comunidade Rio das Pedras. A agência de onde se registraram aquelas transações estranhas, né, feitas pelo Queiroz, aquela agência do Itaú fica na comunidade Rio das Pedras. E o Queiroz, que é o mesmo Queiroz que depositou R$26 mil na conta da primeira-dama. Então pode ser que o Bolsonaro era o único ingênuo nessa história. Não sabia da ligação dessas pessoas, enfim, não sabe? Né? Que todo mundo ali era amigo. Todo mundo nessa situação era amigo, conhecido, ou tinha algum elo de relação entre si. Mas vai ver que o Bolsonaro não sabia de nada. É uma possibilidade a ser considerada. Só que ela é menos plausível do que uma outra, né? Sabe? De que Bolsonaro, em algum nível, em algum grau, né, sabia das ações, do comportamento, da vida, talvez até criminosa, que essas pessoas muito próximas a ele levavam. Então, eu falei que eram dois cenários, né? Mas... enfim, é dois. De fato, foi dois. É porque ou ele é uma vítima de uma enorme coincidência, ou de fato ele tem alguma relação com o assassinato da Marielle. Né? Não se pode dizer que ele é o mandante, né? Mas que vários raios estão caindo no mesmo lugar várias vezes, isso é um fato. E o comportamento pretérito do Bolsonaro reforça a tese de que ele tem alguma coisa a ver com isso. Tá? Não estou dizendo que comprova, eu estou dizendo que reforça, que facilita essa tese. O Bolsonaro de hoje é o mesmo Bolsonaro que lá atrás falou que a especialidade dele era matar. Um cara que nunca foi pra guerra, um cara que nunca participou de uma operação militar de risco e tal, tem até uma carreira curta no Exército Brasileiro, falar que a especialidade dele é matar, né? Aí depois o Bolsonaro de hoje é o mesmo Bolsonaro que já falou que queria fuzilar a petralhada. É o mesmo Bolsonaro que defende a tortura, que relativiza a tortura, que enaltece o Carlos Brilhante Ustra. Então é um sujeito que, se você resgatar o histórico de discursos dele, ele enaltece a violência como mecanismo de resolução de diferenças políticas. Isso é suficiente para dizer que ele mandou matar Marielle? Não. Mas isso facilita, conspira a favor dessa tese. Né? E aí, para finalizar o vídeo, eu só gostaria de fazer uma reflexão aqui, uma provocação. Será que aquele vídeo do leãozinho lá do STF já não era antevendo a possibilidade, talvez até segura para eles, que deviam ter informações anteriores, né, antes da gente, privilegiadas, portanto, né, de que o STF iria apreciar uma investigação com relação à possibilidade do envolvimento do presidente no atentado contra a vereadora do PSOL? Será que eles já não estavam tentando desmerecer a instituição, já sabendo que isso poderia acontecer?
né? É porque, sabe, a gente precisa analisar a sincronia dos fatos também para ver se eles não têm a ver uma coisa com a outra. Acho que sim, acho que de repente foi uma bomba de semiótica para tentar distrair a opinião pública, tirar o foco da opinião pública, né, daquilo que poderia uma vez prejudicar de maneira, né, muito mais grave do que uma simples ilação de um vídeo no Twitter, assim, né, a trajetória da família Bolsonaro. E o Bolsonaro teve alguns atos falhos também na live dele de ontem. Ele citou o filho dele, citou os filhos dele, sendo que a Globo não fez qualquer ilação. Ninguém disse que foi o filho dele que atendeu o telefone ou algo do tipo. Meio que ele já jogou o filho dele na história. Eu não entendi muito bem por quê. Não sei se foi um sincericídio, um ato falho, ou se mais coisas vão se descobrir aí que tem alguma coisa a ver com o filho dele. E ele já sabe disso e está se antevendo também. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham... eu não sei gostar porque é uma coisa tão triste, né? Mas espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essa discussão e manifestar aqui a preocupação, né, que não deve ser só minha, mas sua também, em relação a essa página sinistra da nossa história, caso se confirme, né, uma vez lá na frente, o envolvimento de um presidente da República num assassinato político, né? Seria muito triste que isso, caso isso se confirme. Né? Mas, de toda forma, a situação, mesmo que não se confirme essa tese ainda, ela já é muito dramática e merece muito a nossa atenção. Forte abraço e até a próxima.